Eita. Minha torcida organizada já chegou. Com muita alegria eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil aí? Tem gente que nem vira o pescoço, né? Pastor Josué, o povo de Deus é muito sincero, né? Não pode ser tão sincero assim, gente, né? Uma alegria retornar a essa casa, essa linda casa que ficou pequena, e o chefe já me mostrou a foto da casa nova ali, que vai ser um templo majestoso, e ele já fechou comigo que na inauguração, se eu estiver vivo, eu vou pregar. Agora está registrado, fechou. Quero cumprimentar o pastor Josué, sua esposa, a pastora Simone, pelo carinho de sempre. Os filhos do pastor Rafael. Cadê o Rafael? Ei, Rafael, achei que você ia estar lá do nosso lado, né? Por favor, acelere os passos, né? O deputado João Campos, sempre eterno deputado, agora prefeito, vice-prefeito de Aparecida. Eu achei que eu ia te ver no Senado, João. Tá fazendo falta. Será que foi outro arrependimento? Entendedores entenderão o que eu estou falando, né? E cadê o Lucas? Ah, tá aqui. Estou cego, Lucas. Deus te abençoe. O Lucas que ficou em contato com o Roberto para que a gente estivesse aqui. Obrigado por lembrarem do meu nome. E a todos os irmãos que aqui estão. Cadê a dupla R, Rubinho e Rogério? Pastor, pense nos homens que encarnaram o Ayrton Senna na estrada. Mas ainda bem que foi o Ayrton Senna antes da curva de Imola, que depois da curva não prestou para mais nada, né? Deus abençoe vocês, viu? Vamos estar em pé para lermos um trecho da palavra. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro das Crônicas. O tempo todo. Alguém disse aqui, Deus é bom. Eu disse, o tempo todo. E em todo tempo Deus é bom. Os americanos amam citar isso nos cultos. Eles falam, em inglês fica bonito, né? God is good all the time. All the time, God is good. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 1. Está escrito: quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Isso, agora aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós te adoramos, mais uma vez nós te exaltamos, e nós temos plena consciência de que dentro de alguns minutos, e este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Goiânia, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pegue
Pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. Toda a igreja diz. Os que podem, tome seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de longe ou de perto, irmãos que nos assistem pelas mídias sociais, agora em tempo real, ou que vão assistir os recortes daqui para frente. Deus nos reuniu nessa noite com um propósito, só um: adorarmos a sua presença. Porque de nada valeríamos estarmos aqui se Ele, o dono da festa, não estivesse. E eu já senti a presença dele aqui. Alguém sentiu a presença dele aqui? Eu também. Vou pedir ao Roberto que me acompanhe aí para mudar a música. O Roberto está comigo, ele já falou aqui 16 anos, né? Roberto morava nos Estados Unidos e trabalhava lá com o pastor Benny Hinn, né, um dos maiores pregadores desse tempo. E aí ele saiu dos Estados Unidos, deixou o pastor Benny Hinn e veio trabalhar comigo, o pastor Benny Ruim. Né, Roberto? Ao final da pregação, se tudo der certo, o Roberto vai louvar também. Mas mude a música aí, Beto. O texto que eu li nessa noite é um texto conhecido. Um texto que mexe com os nossos sentimentos e pensamentos. Imagine um culto daqueles que nós pentecostais estamos acostumados, onde o céu fica bem baixinho e a terra se mistura com o céu, onde o divino toca o humano e o humano se entrega ao divino. Imagine um culto que transcende o pensamento normal. Imagine uma reunião que não dá para ser explicada do ponto de vista humano, porque não há lógica no que aconteceu. O escritor relatou para nós que o templo estava sendo inaugurado, mas a glória de Deus entrou dentro da casa. Ela encheu a casa, ao ponto dos sacerdotes não conseguirem ficar de pé, porque a glória de Deus havia enchido a casa. Esse versículo sempre mexeu comigo, essa história sempre mexeu comigo desde que eu era criança, porque eu tive a graça de aceitar Jesus numa Assembleia de Deus pentecostal. Mas era pentecostal com P maiúsculo, né? Os gritos que nós estamos ouvindo aqui, isso aí não me atrapalha em nada. Fique à vontade para gritar. Tem pregadores que têm dificuldade com os gritos, eles se perdem no meio do caminho. Eu me perco se você ficar de cara fechada, tá? Eu sou das antigas, então pode me ajudar aí. E desde criança eu vi os movimentos pentecostais, pastor Josué, e eu sempre fiquei fascinado, porque é uma coisa anormal. Não dá para ser, como eu disse aqui, explicada. Imagine que você está sentado perto de uma criatura que possivelmente não consegue conjugar verbos. Na hora de escrever, escreve errado, na hora de falar, fala mais errado ainda. Mas em algum momento do culto, essa mesma criatura afirma, com os dois pés unidos, que ela fala numa língua que não é da terra. E pior, ela prova. Ela começa a falar palavras ininteligíveis, vamos chamar de glossolalia pelo estudo da teologia. E aí quando você pede uma explicação, a criatura diz para você sorrindo, e às vezes sorrindo só com dois dentes na boca, o zagueiro e o atacante. A pessoa é analfa de pai e é beta de mãe, e ela diz: eu falo na língua dos anjos. E aí você vai perguntar: mas que escola você frequentou? Ela diz: na escola da Assembleia de Deus. E a pessoa: mas quem era o professor? Ela vai dizer: é o Espírito Santo. Mas como é que você aprendeu a falar em língua estranha? Vai dizer: glória, 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 glória. Esse era o mecanismo, esta era a fórmula que nos davam. Quer receber o batismo com o Espírito Santo? Dê glória. Quanto mais glória, mais perto do céu você fica. Quanto mais glória ao eterno, mais o eterno vai te observar. Por isso os nossos cultos eram tão barulhentos. Recebemos até uma homenagem com um hino que virou hit no nosso meio, e ele está em desuso agora, né? Onde está aquele povo barulhento? Isso foi uma homenagem aos cristãos que faziam muito barulho, barulho forte, barulho com muita graça e gozo. A Assembleia de Deus é uma igreja diferenciada, porque é a igreja dos leigos, e graças a Deus por isso. É a igreja que dá oportunidade para todos aqueles que têm sonho, daqueles que têm vontade. Chegou numa Assembleia de Deus, você soube falar qualquer coisa, quando te der o microfone e deu certo, você vai desembestar a falar para sempre.
Porque nós acreditamos que Deus pega o homem do montouro e coloca ele entre os príncipes e os reis da terra. Hoje nós estamos mais apurados, é claro, a igreja cresceu e nesse crescimento vem as responsabilidades. Então hoje nós precisamos que as pessoas tenham pelo menos um mínimo de conhecimento de teologia, pelo menos um curso básico, pelo menos na minha igreja eu exijo isso, pelo menos isso. Mas ainda bem que não exigiram isso no início, porque quando eu comecei eu não tinha dinheiro para pagar nada. Como é que eu ia pagar um curso de teologia? Mas quando eu estava pregando, os meus velhos pais, que não sabiam ler nem escrever, me estimulavam dizendo: você tem chamada. Eu falei: como é que eu aprendo? Nós não tínhamos tantas bíblias de estudo, nós não tínhamos internet. Você consegue imaginar um mundo onde não tinha internet? Era o nosso mundo, um mundo sem telefone. O nosso mundo não tinha telefone. Aliás, o mundo dos pobres, os ricos tinham telefone. O preço de um telefone era o preço de um carro. A gente não conseguia comprar. Se contar isso, os nossos filhos vão rir da gente, porque hoje até crianças têm. Mas foi nesse meio, acreditando naquelas pessoas simplórias, de que Deus poderia realizar sonhos, que o ministério que Ele me deu floresceu. E eu louvo a Deus por isso. O que me fez crescer dentro de uma igreja como a nossa foi exatamente a sensibilidade do sobrenatural. E nós não podemos perder isso jamais. Podemos ser modernos, só não podemos ser mundanos. Podemos ser para frente, só não podemos deixar Jesus para trás. Podemos cantar o worship, mas de vez em quando, coloca aí um rei está voltando, para você ver o ambiente da igreja toda mudar. E não é algo sorumbático, não é saudades, não é isso. É a presença que havia nessas letras. Se nós conseguirmos fazer isso, o céu será o limite. E jamais esquecermos que numa reunião como a nossa, nós homens temos uma participação, mas o Espírito Santo é quem comanda. E quando Deus fala, ninguém pode retrucar. Quem acredita nisso pode dar uma glória a Deus. Certa vez, pastor Josué, estudando, eu quis compreender como é que isso aconteceu. Por que Deus entrou dentro de um templo? Porque Deus saiu do céu. Porque Deus sentou nas asas de um querubim e voou nas asas do vento. Porque estando ele nas asas de um querubim, nas asas do vento, sai ele e entra dentro de um santuário feito por mãos humanas. Esse ato é inédito. Não havia acontecido nada parecido com isso antes desse episódio. Deus agora entra em uma casa, em um templo feito por mãos humanas. E eu achei isso interessante. E mais interessante é que a presença dele não podia ser vista, mas podia ser sentida. Ou seja, nós podemos viver o que aconteceu naqueles dias hoje à noite aqui. Nós não precisamos ver a presença de Deus, até porque que alguém aqui visse morreria. Mas nós podemos sentir a presença de Deus. Como é que nós sentimos a presença de Deus, pastor? Primeiro, nos desligando da terra. Segundo, esquecendo os problemas. Terceiro, ficando livres agora nesse momento e focando na palavra e sempre treinando o seu espírito. Você ouve e vai dizendo: fala a Deus. Você ouve e vai dizendo: glória a Deus. Você ouve e vai dizendo: amém, Senhor. Porque aí você confirma. E vai que numa confirmação dessa, um anjo lá em cima diz amém também. Olha Deus virando a sua vida do avesso. Olha você entrando aqui como apenas um visitante, saindo por aquela porta como o maior pregador da sua geração. Olha você entrando aqui como um ilustre desconhecido, para daqui a pouco você se tornar a pessoa mais conhecida do mundo. É possível isso? É possível, porque aconteceu comigo. Um ex-cortador de cana de açúcar. Olha onde Jesus me colocou. Se ele fez comigo, pode fazer com qualquer um aqui dentro. Posso ouvir mais um grito de glória a Deus? Então preste atenção, aperte os cintos aí. Para entendermos o que aconteceu aqui, nós temos que voltar no tempo. Temos que voltar pelo menos 7 anos no tempo. O templo de Salomão está inaugurado, mas não foi da noite para o dia. Foram 7 anos de construção pesada. E esse, o homem mais vaidoso da terra, gastou 7 anos para fazer a casa de Deus. O templo dele, ou seja, a casa dele, onde ele iria se auto-adorar, porque ele era extremamente vaidoso, levou 14 anos. Estamos falando de um templo que levou 7 anos para ficar pronto. Não foi com um soldado, nem 2, não foi com um empregado ou 2, foram milhares de trabalhadores. Um templo magnífico, um templo fantástico. Mas nada naquele templo se compararia à presença que entrou dentro daquele templo naquele dia. Então eu comecei a estudar: Senhor, o que foi que atraiu a sua presença para dentro daquele templo? O que fez Deus sair do alto de uma nuvem e entrar dentro do santuário, pastor João? Com certeza não foi o ouro de Ofir que Salomão gastou naquele lugar. E olha que foram toneladas de ouro.
Também não pode ter sido as pedras preciosas, embora elas atraiam a atenção do homem. Não foi isso. Não foram as cores esparramadas pelo santuário, do púrpuro ao azul que ali estavam. Não foram as peles de texugos ou golfinhos que foram usados no primeiro templo e usados também no segundo. Algo ali dentro atraiu a presença de Deus. E depois de meditar muito, eu descobri o que atraiu a presença de Deus para aquele lugar. Engraçado, o que atraiu Deus ali foi uma provocação de um homem. Um homem provocou Deus, ao ponto de Deus sair da nuvem e entrar dentro daquela igreja e falar para todo mundo: se essa casa é minha, eu vim aqui para receber ela de presente. Agora que eu lhe contei, foram 7 anos, porque quando Salomão desengavetou o projeto da casa que Davi, seu pai, havia projetado em fazer, e Deus não recebeu, a Bíblia diz que Davi tentou dar a Deus uma casa de oração, mas Deus disse a ele: a sua mão está suja com o sangue dos inocentes, então você não vai me dar esta casa, o teu filho vai me dar a casa. Salomão assume o trono de Israel. Ao assumir o trono de Israel, ele desengaveta os documentos do pai, depois de ter a visitação de Deus, que disse a ele: pede o que você quiser, porque eu vou te dar. Depois de, com sabedoria, encontrar o caminho das minas de Ofir, então se tornar um rei rico, porque o reino dele era um reino quebrado, porque Absalão, o irmão dele, havia dado um golpe de estado no pai antes de assumir o trono. Absalão herdou um reino quebrado, um reino completamente destruído. O reino só ficou poderoso e potente e rico depois que Salomão sacrificou a Deus 1000 bois. E Deus apareceu para ele naquela mesma noite dizendo: pede o que você quiser, porque eu vou te dar. E Salomão pediu a Deus sabedoria, e aí então começa uma nova história. Então, do dia em que Salomão desengavetou o projeto para construir o templo, agora com recursos em mãos, ele chama os melhores que existem no reino: o melhor arquiteto, ele chama o melhor designer, ele chama o melhor engenheiro, ele chama os melhores pedreiros, ele chama os melhores em tudo. Tudo que foi feito no trabalho de tapeçaria, de ouro, de pedras preciosas, de lapidação, Salomão usa os melhores, porque ele queria dar a Deus uma casa de excelência. Diz a tradição que quando ele estava terminando, dizendo: agora podemos iniciar a obra, porque eu já tenho os melhores em tudo, alguém disse: falta uma coisa, rei. E ele disse: o que falta? Se eu tenho aqui o melhor pedreiro, eu tenho o melhor em tudo, falta o quê? A pessoa lembrou ele: esta casa não é para homens, ó rei, essa casa é para Deus. Sim, mas e daí? E daí, ó rei, que para a inauguração desse templo, nós temos que dar a Deus um presente. Um presente que vai sair da terra e vai levar com ele para o céu, porque esse templo sempre ficará aqui. Mas o que é que eu posso dar a Deus que vai sair daqui e vai com ele para o céu? Uma adoração perfeita, rei. Salomão, muito inteligente, pensa: de fato, eu não pensei nisso. Então eu quero que vocês chamem os músicos mais importantes do reino. Eu não quero só os músicos mais importantes, eu quero os maiores cantores desta época. Eu quero os maiores tangedores, eu quero os melhores em tudo, que eles preparem a melhor música. E alguém lembra Salomão: já que tem os melhores músicos, tem que ter também o maior compositor, ó rei. Tragam diante de mim o maior compositor de música sacra de Israel. E alguém levanta o dedinho e diz: infelizmente não podemos. E por que não podemos? Porque esse homem está aposentado. E por que é que ele está aposentado? Porque a lei que vem lá de Arão diz que com 50 anos o sumo sacerdote, ele tem que ficar aposentado. E ele já está aposentado, o sumo sacerdote tem que ser aposentado. Mas quem é esse que está aposentado? É um homem aí que é o maior compositor de música de Israel, depois do seu pai. Salomão lembrou que Davi tinha sido o maior compositor de músicas de Israel. Como é que é? É o segundo em Israel depois do meu pai. Sim, depois do seu pai ele foi o maior musicista de Israel. E Salomão, muito prático, a tradição diz que ele disse: bom, se ele está aposentado, chame outro, deve ter alguém. Alguém diz assim: rei, tem muitos, igual ele não tem. Mas se tem muitos igual ele não tem, nós temos que chamar o segundo melhor depois dele. Rei, o segundo melhor depois dele não chega na unha do pé dele. E o rei entende que a pessoa está forçando uma situação e diz: o que é que você está dizendo? Rei, eu estou dizendo que se o senhor quer o melhor, o senhor tem que trazer o homem de volta para cantar. Tem que trazer o homem de volta para ele compor a música. Mas você está dizendo que a lei diz não. Rei, a lei diz, mas tu és o rei. Não entendeu, vou falar de novo. A lei está estabelecida, mas o Senhor é o rei. Basta um decreto. Ah, Jesus amado.
Com todo respeito, não é isso que o verdugo que está no governo brasileiro faz. Nós temos as leis, vai ele, baixa um decreto, acabou, João. Vai nós tentar derrubar o decreto, já era. O rei tem o poder de revogar leis. Quando alguém lembra Salomão disso, ele diz, é verdade. E o que você está sugerindo? Rei, revoga a lei, traz o homem de volta. E Salomão diz, então tá bom, quero conhecer ele, porque agora até eu estou curioso. Traga ele. E daqui a pouco trazem diante do rei um homem que já é velho. Nesta época tem 65 anos, entre 60 e 65 anos. E lá está ele diante do rei, entre 55, melhor, e 65 anos. Está ele diante do rei, o rei diz assim, qual é o seu nome, amigo? Ele diz, meu nome é Asaf. Salomão, conhecedor das letras, diz, Asaf, sim, na nossa língua Asaf é Deus dele se apoderou. Sim, rei, esse é o meu nome. Deus de mim se apoderou. E como foi isso? Quando você nasceu? Não, rei, eu nasci com outro nome. Mas como é que Deus se apoderou de você? Acho que é por isso que falaram para o senhor que eu tenho que estar aqui para compor a música. O senhor quer saber como foi que Deus me chamou? Voltemos no tempo, 40 anos atrás. Está pronto para voltar comigo? Mais 40 anos, estamos retrocedendo no tempo. Salomão sentado no trono escuta a seguinte história. Ó rei, eu era apenas um garoto. Eu era um levita, era de família sacerdotal. Eu sabia tanger e sabia cantar. E de repente chegou a notícia de que todos nós, cantores de Israel, tínhamos que estar prontos para cantar e dançar para o rei. Porque o rei estaria vindo de uma batalha diferente, uma batalha épica. Uma batalha que o próprio rei provocou. E Salomão, curioso, começa a questionar, como assim uma batalha que o próprio rei provocou? Está falando do meu pai? Sim, Davi, seu pai, provocou uma guerra. Mas que guerra meu pai provocou? Quando ele assumiu o trono de Israel. Quando Saul morreu, o seu pai assumiu o trono. E o seu pai sentou no trono de Israel. E ele percebeu que o reino de Israel era um reino perfeito, mas era um reino incompleto. Isso mexe com a cabeça da gente, não? Como é que uma coisa perfeita pode ser incompleta? Isso soa como um paradoxo. Entendemos que uma coisa perfeita, ela é completa. Como é que uma coisa perfeita pode não ser completa? Vou dar exemplos para vocês. Um oleiro está sentado na sua máquina de fazer vaso, na sua olaria. Enquanto a máquina está trabalhando, sai da mão dele um vaso. O vaso que está ali na mão do oleiro, ele só vai sair da máquina se o oleiro olhar e dizer, está como eu pensei, está perfeito. Um oleiro não deixa sair da mão dele um vaso trincado, nem quebrado. Ele jogaria de novo na máquina e refaria o vaso. O vaso só sai da mão dele porque a vista dele está perfeito. Mas o vaso que saiu perfeito da mão do oleiro, ele vai para um forno e o forno queima o barro. Então vem um vaso que agora está mais perfeito do que antes. Mas o vaso perfeito da mão do oleiro e queimado, ele é perfeito, mas ainda é incompleto. O vaso é vendido para uma loja. Na loja ele é exposto numa vitrine. Quem passa, olha que vaso lindo. As pessoas são atraídas por ele porque o vaso é perfeito, porque o vaso não tem trincamento. Mas mesmo o vaso dentro da loja, ele ainda é incompleto. Até que alguém entra e compra o vaso porque ele é perfeito. Ninguém compra vaso trincado nem rachado. A mulher ou o homem que comprou o vaso perfeito levam para casa, desembrulham ele, colocam terra dentro do vaso, colocam uma semente e nasce uma flor. Aí o vaso perfeito ficou completo. O céu é mais ou menos assim. O céu que Deus fez é perfeito, sim ou não? Mas é incompleto. Pergunte por quê? Você está aqui ainda. O céu só ficará completo quando a trombeta tocar. E se ela trocar essa noite, daqui de dentro só dois subir. Um sou eu, quem é o outro? Vem comigo, deixa eu ver. Eu acredito nisso. O reino que o teu pai Davi herdou de Saul era um reino perfeito, porque tinha súditos, porque tinha trono, porque tinha latifúndios, porque tinha nome, porque tinha história, porque já tinha uma espécie de constituição, que eram os 10 mandamentos. O reino era perfeito aos olhos humanos, tinham soldados, mas o reino que seu pai herdou era incompleto. Eu imagino Salomão se mexendo no trono dizendo, como assim? Se o reino é perfeito, ele é completo. Não, ó rei, só o seu pai percebeu que o reino que ele havia herdado de Saul era um reino perfeito, mas era incompleto. E o que é que faltava no reino do meu pai? Conheça a história, Salomão. Seu pai sentou no trono e ficou incomodado.
Um dia ele sentou num cavalo e passou o pregão por todas as regiões mais próximas de Jerusalém, e ele percebeu que o povo trabalhava, que o povo ia de um lado ao outro, que o povo vendia e comprava, mas havia uma tristeza no semblante do povo. O rei então perguntou aos velhos o que faltava, e os velhos, repito, os velhos, os de cabelos brancos, os de ruga no rosto, os desprezados pelos mais jovens, os velhos contaram para Davi: está faltando algo no reino, Salomão. Davi, está faltando algo no reino, Davi. E o que é que está faltando? Davi, está faltando a presença de Deus, Davi. Ai, Jesus. Davi começou a andar de gueto em gueto, bairro em bairro, cidades em cidades, e percebeu de fato que havia uma ausência da presença de Deus em Israel. Israel sempre foi diferente de qualquer outra nação. Não tente comparar Israel com nada no mundo, porque você não vai encontrar. Eu vinha falando com o Rubens e com o Rogério sobre as coisas dos judeus, são anormais. Há menos de 80 anos atrás eles não tinham uma terra para morar, estavam esparramados na diáspora. Hitler matou mais de 6 milhões deles. Menos de 80 anos depois, olha eles como uma nação, olha eles sendo temidos. Você já ouviu falar de prêmio Nobel da Paz? Só ganha um prêmio Nobel quem inventa alguma coisa ou cria algo que toque a humanidade como um todo. Não é alguém que faz um bem para o bairro ou para a sua cidade. É alguém que cria algo que toque o mundo inteiro. Você sabe quantos prêmios Nobel da Paz os judeus têm? Quase 200 prêmios Nobel. Sabe quantos o Brasil tem? Nenhum. Judeus que estavam esparramados pelo mundo, sem terra, sem nada, voltaram para lá. Os judeus são um dos povos mais ricos do mundo. Eles controlam o mercado de diamante do mundo sem produzir uma única pedra. Esse povo não é normal e nunca foi, porque o reino deles não foi construído por desejo humano, foi construído por desejo divino. Foi Deus quem os escolheu, foi Deus quem os separou, foi Deus que entrou na Mesopotâmia, pegou na mão de Abraão e tirou ele da cidade de Ur dos Caldeus, disse: farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi Deus que separou eles e foi segregando a sua própria semente. Deus interferiu centenas de vezes na história dos judeus, porque a maioria das mulheres não podiam dar à luz. Vocês sabem disso. Deus tinha que interferir, mexer no DNA delas para elas darem à luz. O próprio Jesus que vai nascer, Deus tem que interferir e colocar dentro de uma virgem a presença do seu Espírito Santo para que ele nascesse. Deus trabalhou na nação de Israel com uma única missão. A missão dele era transformar Israel num modelo para o mundo. Deus queria que todos olhassem para Israel e desejassem ser como eles. Foi para isso que Deus os criou. Então o governo de Israel deveria até hoje ser um governo teocrático. O que é um governo teocrático? É o governo onde Deus manda nele. Por que Deus teria o direito de mandar em Israel? Porque foi ele que os levantou. Foi ele que os salvou dezenas de vezes. Foi ele que não deixou que Hitler ou outros matassem toda a sua semente. Foi ele que entrou lá no Egito e fez aquele faraó maldito querendo matar todos os meninos. Foi Deus que interferiu, e Deus, ao contrário, matou todos os filhos dos egípcios. Deus interferiu porque aquela nação era dele. Mas a Bíblia Sagrada conta no livro de Samuel que um dia o profeta Samuel ficou sem jeito, porque ele recebeu de Deus, ele recebeu do povo uma ordem e ele não sabia como falar. Ele subiu ao alto do monte, foi orar com Deus, e Deus puxou a língua dele dizendo assim: pode falar, eu sei que você veio fazer aqui, mas eu quero ouvir da sua boca. Eu sei que você não quer falar, mas pode falar. Samuel não conseguia falar e Deus disse assim para ele: eu sei que o povo me rejeitou. Eu sei que o povo não me quer mais como líder, como governante deles. E se o povo quer isso, eu darei a eles o que eles querem. Você vai levar um sermão para eles, Samuel, e vai dizer para eles que eu nunca os abandonei, mas que daqui para frente, como a decisão é deles, eu irei embora daqui. Eles querem um rei homem, eu darei para eles um rei homem. Eles querem um rei alto, bonito, darei para eles o homem mais alto de Israel e mais bonito de Israel. Eles poderão expor o seu rei como uma espécie de troféu para os outros povos, mas a minha presença vocês não terão mais. E aconteceu nos dias do sacerdote Eli. Veio os filisteus contra Israel. A Bíblia diz que eram 10.000 filisteus. Israel foi avisado pelo atalaia que estava na muralha. O atalaia olhou pelo binóculos e gritou: estão vindo aí pelo menos 10.000 soldados. Os judeus, na sua arrogância, mandaram 30.000 soldados para brigar com os filisteus. 30 contra 10 é 3 por 1. A vitória está ganha. Mas Israel esqueceu que a força dele não estava nos carros, não estava nos cavalos.
Esqueceram que em vão vigia o atalaia, se o Senhor não guardar a casa. Israel esqueceu a sua origem. Israel esqueceu como eles nasceram, como eles sobreviveram. Israel esqueceu que Deus era tudo, deveria ser o centro da existência deles. Eles achavam que estavam podendo viver a vida à la vontade, como adolescentes que acham que não precisam mais do pai e da mãe, e vão com a vida até bater com a cara no muro e voltam machucados para casa. Assim foi Israel. Querem um rei? Terão um rei, mas um reino não pode ter dois reis. Se um homem assume, eu saio. E nesse dia, 30 mil soldados menos um, 29.999 soldados caíram na guerra. Os filisteus não entendiam, nem eles acreditavam no que estavam vendo. Eram 10 mil filisteus contra 30 mil soldados experientes. No meio da batalha houve um intervalo para socorrer os doentes. Alguém lembrou lá em Israel: olha, o negócio está feio, a gente não está conseguindo ganhar. Alguém se lembrou: e se a gente buscasse aquele amuleto sagrado que tem lá no santuário? Alguns nem sabiam de amuleto. Que amuleto? Tem uma caixa de ouro lá dentro do santuário. Ela é feita de madeira de acácia e pintada de ouro por dentro e por fora. Ela tem 4 argolas que seguram 2 hastes por onde os homens as carregam. Ela tem uma tampa sobre ela chamada propiciatório, feita de ouro batido. E em cima do propiciatório tem 2 querubins de ouro, cujas se encontram e eles nunca olham para cima, olham para baixo. Dentro da arca estão os maiores feitos de Israel. A sua história está dentro da arca. Um vaso de ouro com maná, que sustentou eles por 40 anos no deserto. A vara de Arão, que havia florescido no deserto, assim fazendo nascer o ministério dos sacerdotes. E estava dentro da arca as tábuas da lei, escritas pelo próprio Deus de Deus, pelo próprio dedo de Deus. Para Israel isso era uma arma extremamente poderosa. E alguém se lembrou e foram lá e avisaram os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias: se você ir com a arca, vocês vão ganhar a batalha e vão voltar amados pelo povo. Ofni e Finéias pegaram a arca e foram para o meio do campo de batalha. Leia isso, capítulo 4 do livro de Samuel, você vai encontrar a história. A Bíblia diz que quando a arca estava caminhando para o meio do lugar da guerra, os filisteus viram de longe o reflexo do sol na arca. E quando os judeus viram a arca vindo, os soldados, meninos de até 30 anos, começaram a gritar. Eles fizeram tanto barulho que os filisteus quase desistiram da batalha. Eles chegaram a dizer: parece que os deuses desceram lá no arraial dos israelitas, vamos embora. Mas alguém disse: não, vamos enfrentá-los. E eles enfrentaram. Israel apanhou e perdeu, com arca e tudo. Como é que nós sabemos? Sobrou um soldado, um menino da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel, possivelmente o soldado mais fraco caído no campo de batalha. Era a maneira do inimigo humilhar Israel. Depois que derrubavam as pessoas, esfaqueavam elas, usavam lança ou espadas, ficavam caídas. No final da guerra eles vinham e matavam um por um para ninguém ficar vivo e roubar os despojos. E o capitão do exército dos filisteus disse: deixe o mais fraco vivo. Deixe o mais fraco vivo, para ele levar a mensagem. Israel estava preparando uma linda festa. O atalaia está no alto da muralha. E o atalaia, ao invés de tocar a trombeta da vitória, depois de olhar pelo binóculo de novo, ou pela luneta, ele toca a bandeira ou a trombeta da derrota. Quando o portão de Israel se abre, o que era para ser uma festa vira um velório. Um único soldado se arrasta pelo meio da cidade. Ele vai indo até que no centro da cidade senta em uma pedra. Alguém avisa o sacerdote ali. O sacerdote ali, já velho e muito gordo, se aproximou, botaram uma cadeira, e ali no meio do povo o sacerdote sentou e disse: moço, o que foi que aconteceu? E o rapaz disse: Israel perdeu a batalha. Houve grande morticínio entre o nosso povo. Ofni e Finéias, teus filhos estão mortos. E a arca de Deus foi roubada. O sacerdote ali não surtou quando ouviu falar que Israel perdeu a batalha. O sacerdote ali não surtou quando ouviu falar que os 2 filhos tinham morrido. Mas quando entrou no ouvido dele: roubaram a arca de Deus, o susto dele foi tão grande que ele foi para trás, caiu com o peso do corpo em cima do pescoço e morreu. A mulher de Finéias estava para dar à luz filhos do sacerdote. Chegaram diante dela e disseram: seu marido morreu no campo de batalha. Ela entrou em trabalho de parto.
A parteira foi tentar ajudar e foi dizer: olha, está nascendo um menino, coloque um nome de alegria, porque não havia expressão no rosto dela mais. Coloque um nome que exalte a Deus. A mulher disse: não, o nome do meu filho vai ser Icabod. E alguém perguntou: o que significa? Foi-se a glória de Deus. Pode parecer apenas uma história velha, como a Bíblia é velha, mas não é só uma história. Nós aprendemos em política, muitas vezes, o deputado João Campos deve ter ouvido isso. Deputados, quando vão falar, dizem: aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la. A história que está na Bíblia não está escrita aqui apenas para ser contada no cultinho das crianças. A Bíblia é um livro de regra de fé. Ela conta para nós uma história que acabou e passou para que nós não venhamos a cair nos mesmos erros. Mas infelizmente acabamos caindo. E pode ser que eu esteja sendo agressivo demais. Posso até ser que, por ser velho, eu esteja com um pensamento mais lá atrás. Mas será que só eu ando sentindo falta daquela presença viva? Será que só eu ando sentindo falta do barulho verdadeiro? Não estou falando do barulho da bateria, que é muito bem-vindo. Não estou falando do barulho dos instrumentos todos juntos, é muito bem-vindo. Não estou falando do grito dos levitas, que cantam muito bem. Os levitas aqui cantaram e me arrepiaram. Não estou falando desses barulhos. Eu estou falando daquele barulho. Desse barulho que moldou a minha infância. E a infância dos poucos de cabelos brancos que nós temos aqui, porque a maioria já se foram. Temos aí um remanescente, temos uma transição de gerações. A geração nova vem com ímpeto, mas aos velhos como eu sobra a maturidade, a experiência. E às vezes ouvir conselhos não é bom. Até dizem que se conselho fosse bom, ninguém dava, as pessoas preferiam vender. Será que só eu ando sentindo falta de curas, de batismo com o Espírito Santo, de testemunhas? O que o senhor quer dizer, Davi? Ou pastor Marcos? Eu quero dizer que eu me sinto um Davi hoje. Depois que alguém abriu os meus olhos, eu comecei a andar pelo Brasil e pelo mundo, e comecei a notar que de fato o nosso reino é perfeito. Templos, organização, milhares de pastores, milhares de diáconos, presbíteros, evangelistas. Ascendemos com a consagração finalmente das mulheres. Aparentemente o nosso reino é perfeito. Nossos caixas têm dinheiro, nós temos respeito, temos autoridades. Só nesse púlpito tem várias autoridades constituídas. Aparentemente é perfeito. Qualquer pessoa que não conheceu o passado vai entrar e dizer: meu Deus, isso aqui é o céu. Mas pergunte para o irmão velhinho que está do seu lado. Pergunte para os irmãos de antigamente, que ainda estão entre nós. Aproveite, porque já já a nossa geração vai embora. Pergunta para eles se é a mesma coisa. Pergunta para eles se o culto é a mesma coisa, se as pregações são a mesma coisa. Não, não é. Temos o ouro e a prata, mas o levanta e anda foi embora. O Senhor tem falado muito comigo. Falou: Marco, você ainda tem uma responsabilidade com essa geração que ainda quer te ouvir, porque daqui a pouco ninguém mais vai me ouvir. A juventude quer ouvir só esses pregadores mais modernos, bonitinhos, bombadinhos, sentadinhos num banquinho, perninha cruzadinha, óculos tirando o rosto, olhando para todo mundo dizendo assim: fofinha, seu lindo, não importa o que você fez no verão passado. Dia desse o Roberto botou um desse para mim. Ele falou: Roberto, eu não quero ouvir. Escuta, pastor. E lá ele estava dizendo assim: perdoe Deus. Oh, perdoe Deus. Você, não, ele está falando assim: você que está me ouvindo pregar, perdoe Deus. Como se Deus estivesse errado porque a pessoa sofre. Como se Deus estivesse errado porque a pessoa está doente. Como se Deus estivesse errado porque a pessoa está frustrada. Perdoe Deus. Que vontade de tirar um cinto. Fala: vem cá, garoto, senta aqui no meu colo. Deixa eu dar umas palmadinhas em você. Deixa eu te ensinar um evangelho de verdade. Deixa eu te mostrar que cristianismo sem cruz não é cristianismo. Deixa eu te mostrar que o centro do culto não é o homem, é Jesus de Nazaré.
Deixa eu te mostrar que Deus não é o gênio da lâmpada, que você esfrega a lâmpada, ele aparece e realiza todos os seus desejos. Deixa eu te mostrar que antes dos direitos existem os deveres. Eu já tive crises. Às vezes eu saio de um culto cansado, pulmão ardendo. Eu falo: Roberto, o que eu fiz de errado? Ele: nada, pai. Rapaz, mas não funcionou. Aí ele tenta me confortar: não, a culpa não é sua. Será que só eu sinto assim? Ou tem algum pastor que às vezes sai do púlpito derrotado? Alguém já se sentiu derrotado, senhores? Você prega e parece que a palavra não atinge ninguém, mas está escrito que a palavra não volta vazia. Mas ultimamente ela está voltando. Como assim? Tem alguma coisa muito errada. A gente fica procurando erro na gente. Aí a gente começa a perceber que o erro não está na gente. Está na falta de uma presença. Às vezes parece que a arca foi roubada de novo. E quando a arca é roubada, vai embora o maná. O que é o maná, pastor? O pão vivo descido do céu. O que é o pão vivo descido do céu num culto como esse? É a palavra revelada. Não é uma palavra criada na horizontal com as últimas informações de William Bonner da Rede Globo, nem com os últimos apontamentos da inteligência artificial do chat. Chat cria uma mensagem para mim sobre o Espírito Santo. Nós pregadores de antigamente estamos concorrendo com inteligência artificial. Eu encontrei jovens pregadores dizendo: não, quando eu estou cansado eu peço para o chat, ele cria a mensagem para mim, eu vou e ministro. Como assim? As coisas estão saindo do controle, as coisas estão se perdendo, mas ainda há um remanescente. Eu sinto cheiro de remanescentes aqui nessa noite. Todas as vezes que eu prego aqui, pastor Josué, eu libero essa profecia. Goiânia já foi e voltará a ser. O estado de Goiás já foi e voltará a ser celeiro de avivamentos. Eu lá no interior do estado de São Paulo fui avivado com pregadores de Goiás. A minha geração foi avivada com música que saiu do estado de Goiás. Vai voltar esse tempo. Quando, pastor? Quando alguém disser assim: o reino é perfeito, mas está incompleto. Pastor, quando o reino é incompleto, o que a gente tem que fazer? Primeiro descobrir e reconhecer, e fazer uma meia-culpa, e fazermos uma autocrítica. Pararmos de terceirizar e falar: a culpa é do pastor, é daquele ou daquela. Cada um de nós temos responsabilidade. Somos o corpo de Cristo. Eu não sou o cabeça da igreja porque estou aqui. Nenhum de nós somos todos o corpo. O cabeça é Jesus de Nazaré. Então, se há um problema no corpo, o problema está em todos nós. Não, pastor, o problema é daquele ou daquela. Não, senhora, não, senhor. Somos um corpo. Alguém já ficou com uma pedrinha pequenininha dentro do sapato? Alguém, depois de andar muito tempo, falou: não, isso aqui não tem problema. Foi andando, daqui a pouco teve que tirar o sapato. E quando olhou, estava um buraco no pé. E o corpo inteiro sentindo a dor. Assim está conosco. É responsabilidade de todos. Não é responsabilidade só do círculo de oração, porque está orando menos, não. Não é responsabilidade só dos presbíteros mais antigos. É de cada um de nós. Se você não perceber que está faltando a presença de Deus aí no culto, você vai passar o culto inteiro exatamente como está agora, olhando os pregadores com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Vai continuar vindo para o culto e ficando olhando a gente com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Vai continuar vindo para um culto pentecostal e ficando com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. A culpa não está no outro, não, está em você. Vou contar uma velha historinha aqui. Jovenzinho, jovem pregador, atravessando o estado de Minas Gerais, me contaram a história de uma cidade onde um dia o pastor estava lá orando e ele passou pela porta da igreja antes de orar, e eu vi os diáconos que não viram ele chegar falando em um complô, dizendo: essa igreja está morta, a igreja morreu, tem que trocar o pastor logo daqui. O pastor ficou tão triste que entrou, sentou no púlpito. Como ele chegou muito cedo e não dava para ver ele no púlpito, os presbíteros começaram a chegar e não viram ele ajoelhado lá. E embaixo começaram a falar: gente, essa igreja mudou, está tudo morta.
Temos que trocar o pastor daqui. O pastor ficou triste, ele chorou tanto no culto, ele falou: Jesus, eu vou entregar essa igreja, porque se a culpa é minha, porque eu tenho feito tudo, mas não está dando conta, que venha outro. E Jesus falou para ele: não, vou te dar uma estratégia. E Jesus deu para ele a estratégia. E o pastor naquele culto falou assim: irmãos, terça-feira ninguém falte do culto de ensino, porque nós teremos um culto fúnebre na igreja. A igreja fez: oh, quem morreu? Alguém perguntou. E o pastor disse: a igreja está morta. Eu vi pessoas ali fora, os irmãos se esconderam, estavam lá fora. Eu vi os presbíteros chegando, os presbíteros abaixaram a cabeça. Todo mundo falando que a igreja morreu. Se temos uma igreja morta, temos que sepultá-la, porque senão ela vai começar a feder e vai fazer a cidade toda ficar ruim. Terça-feira ninguém falte. O pastor saiu do púlpito, não conversou com ninguém. Terça-feira a igreja entupiu de gente. Pô, falei: esse pastor está louco. Fazer o velório de uma igreja, nós estamos vivos aqui. Foram lá para ver. E quando chegaram na frente do púlpito, tinha um caixão. Ele colocou uma cerca ao redor do caixão e tapou o caixão. Todo mundo olhava o caixão. Teve crente que fez até o sinal da cruz. Foi, sentou no banco e começou: Deus, meu pastor enlouqueceu. Todo mundo ia chegando rindo. Quando viu o caixão, todo mundo foi ajoelhando. O pastor começou o culto, cantou uns hinos da harpa, aqueles cultos de despedida de quem morre, leu um texto fúnebre, foi fazer uma oração. Nenhum pio na igreja. Ele disse: irmãos, não tenho que muito falar. Vocês conhecem a igreja, está 2000 anos nesse mundo. Ela sobreviveu, passou por lutas, mas aqui na nossa cidade ela morreu. Então, antes de enterrá-la, eu quero que todos façam a sua última despedida. E o pastor mandou abrir a tampa do caixão. E quando a tampa do caixão foi aberta por dois diáconos, os dois diáconos que olharam para dentro do caixão começaram a chorar, saíram correndo. Aí fizeram fila, todo mundo queria ver o que tinha dentro do caixão. Todo mundo olhava para dentro do caixão e saía correndo. Todo mundo foi se ajoelhando. Daqui a pouco a glória de Deus foi vindo, e Jesus renovou a igreja. O que tinha dentro do caixão, pastor? Um espelho. O pastor disse: a igreja está morta, venha despedir dela. A pessoa olhava dentro do caixão e via ela mesma. Foi: o sangue de Jesus tem poder. O outro vinha, a irmã com a língua maior que a da minha gravata. Ei, Jesus, eu morri também. Jesus disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não importa quão o diabo venha rugindo como um leão, ele não é um leão. O verdadeiro leão é aquele que está entre nós. É o leão da tribo de Judá. E querendo o diabo ou não, vai haver um avivamento no estado de Goiás, e que ele comece essa noite. Se alguém acredita nisso, então reage, pelo amor de Deus. Depois da meia-culpa, depois da autocrítica, temos que fazer como Davi. Pergunte o quê? Só falo se todo mundo perguntar. Encontrarmos soldados de coragem para irem para uma guerra que não está declarada, porque Israel só se defendia. Agora Davi está dizendo: eu quero homens de coragem para partirmos para a guerra. E lá vem os conselheiros: não, ó rei, estamos em paz com o reino. Deixa o povo, não, para que brigar? Está tudo bem, olha o reino perfeito. E Davi dizendo: perfeito, mas incompleto. E alguém dizendo: não é preciso, isso é história, isso é só conversa de gente louca, fanática, desequilibrada. Isso é só conversa de santarrões de igreja, de gente que sobe o monte, que desce o monte, de gente que é muito santa, que jejua. Larga a mão disso, ó rei. Eu quero gente de coragem. E não é que apareceu uns homens de coragem com Davi? Aquele povo que ele trouxe da caverna de Adulão, estava tudo do lado dele. Os rejeitados entraram com Davi: onde o senhor for, nós vamos. Davi cercou os filisteus e pegou eles de surpresa. E ele desfacelou o exército inimigo. E ele encontrou a arca da aliança. Ao encontrar a arca da aliança, a inexperiência fez Davi colocar a arca em uma carruagem de bois, puxada por bois velhos. Uzá, que estava ali, coitado, foi um dos assassinados pela glória que saiu da arca. Todo mundo deve conhecer a história. Eu acho que eu sou o único que defendo Uzá. Todo mundo bate em Uzá, tocou no que não devia. Pois é, mas se Uzá não toca naquela tampa, morreria o exército inteiro de Davi. Porque o boi tropeçou, a arca tombou, a tampa era mais pesada do que a caixa. Porque a arca era feita de madeira de acácia, a tampa era de ouro maciço. Quase 300 quilos de ouro em cima de 4 pauzinhos de madeira, que é muito leve.
Quando o boi tropeçou, a tampa ameaçou abrir. Quando Uzá percebeu que a tampa estava abrindo, ele foi tentar tocar nela para fechar. Não deu tempo. O que saiu lá de dentro queimou ele, matou Uzá. Davi ficou tão triste que ele mandou a arca para outro lugar. Ele se entristeceu, disse: eu não quero mais tocar nessa arca. E ficou por ali meses esperando ver o que acontecia. Levaram a arca para a casa de um tal de Obed-Edom. Engraçado que na casa de Obed-Edom tudo prosperou. Estava faltando comida, a comida multiplicou. Estava faltando gasolina, o carro passou a ter gasolina. Estava dando problema na internet, o Wi-Fi voltou a funcionar. Tudo na casa de Obed-Edom. A Bíblia diz que a arca trouxe prosperidade. Davi ficou alegre, foi ler a história e disse: já sei onde eu errei. Não basta ser um levita para carregar a arca, tem que ser de uma família especial. E Davi pega os homens da família especial e botam eles para carregar a arca. Eles colocam a arca nos ombros. Davi prepara o seu exército para voltar para Israel. Agora sim, ele está animado. Então ele chama um soldado mais velho e diz: como é que o rei volta para casa depois de uma grande vitória? E o soldado antigo diz: nas batalhas de Saul, quando ele vencia, fazia-se assim: o rei vinha na frente com o seu cavalo, usando a sua coroa e a sua roupa real. Ao lado do rei vinham as pessoas importantes. À esquerda do rei vinha um soldado carregando a bandeira do exército inimigo aqui embaixo, para quem passasse na rua ver a vergonha daquele exército inimigo. À direita do rei, a bandeira do leão da tribo de Judá erguida bem alta, que era a bandeira deles. Atrás do rei, sua escolta particular, e depois os soldados. Davi diz: então forme o povo e vamos lá. Davi estava no meio, coroa, roupa, bandeira de Dagom aqui embaixo, meio peixe, meio homem, uma sereia era o deus dos filisteus. E aqui a bandeira do leão da tribo de Judá tremeluzindo com o vento. Aqui atrás os soldados valentes de Davi, aqueles que estavam lá na caverna de Adulão. E aqui atrás o resto dos soldados que estavam ali. Prontos, vamos marchar. Davi tentando marchar e o coração dele fechado. Tem alguma coisa errada? Trago aqui para mim um homem de novo, mais velho soldado. Onde é que eu estou errando? Em nada, rei, o senhor está certo. Na frente vai o rei. Como é que é? Quem vai na frente? O rei. Já entendi tudo, já sei onde eu errei. Como assim, Deus? O senhor é o rei? Diz: não, o rei. Abra um caminho aqui, traga uma arca. Como assim, ó rei? O rei é representado por esta arca. Foi ele que nós viemos buscar. Não é a mim que devem adorar, é a ele. A honra é dele, é para ele, somente para ele. Nisso Davi chama um soldadinho lá e diz assim: ó, vai até Jerusalém, avisa minha mulher que nós vamos chegar lá. Manda Milca preparar uma festa de arromba. Ao chegar em Jerusalém, o moço se aproximou de Milca e contou: o rei está vindo com a vitória. Não é para contar para ninguém, a senhora tem que arrumar uma festa. Milca, filha de Saul, neta de fazendeiro, ela disse: simples, eu farei 2 festas, uma para o povão, a plebe, e outra para o rei. A do rei é no palácio, a do povo é aqui no meio. E Milca mandou preparar. Ela esperava que a festa fosse 1 dia, 2, levou meses. Pergunte por quê. Depois que Davi viu que a arca deveria ser carregada pela família dos coatitas, ele botou eles na frente e disse: a cada 6 passos vamos fazer um sacrifício. Como assim, ó rei? Daqui a Jerusalém é longe pra chuchu. Eu sei, a cada 6 passos faremos um sacrifício ao rei de Israel. Mas rei, vai demorar muito. E Davi gritando: foram 70 anos sem a presença dele. Foram 70 anos sem a presença do Eterno. Eu não perco Deus de vista, mas pode imaginar, 6 passos, conte aí, pare, sacrifica, faz um culto, levanta, vai, 6 passos, para, faz mais um sacrifício. Daqui até na entrada da igreja dava uns 10 sacrifícios, só para você ter uma ideia. Davi fez sacrifício até chegar em Jerusalém. Meses depois, o atalaia está no alto da muralha. O mesmo que tocou trombetas ruins ou boas, ou o filho dele, ou o neto dele, porque eram os mesmos que faziam sempre a história, famílias. Ele olha pela luneta e vê a bandeira do leão da tribo de Judá tremeluzindo. Ele toca a trombeta da vitória. Milca, lá do alto do palácio, grita: finalmente, meu marido voltou. Agora chame o povo. O povo vai para o meio da cidade. Preparam ali um palanque para o rei subir e dar um discurso, João, porque é uma vitória política. O rei deveria subir e começar a dizer: eu trago despojos de guerra, com o que trouxemos podemos melhorar a infraestrutura da cidade. Era isso que todo mundo esperava. Armaram um palanque para o rei, fizeram uma festa para o povão e uma festa de gala lá no palácio. Milca não desceu no meio do povão porque era orgulhosa demais, ficou lá no alto do palácio observando. Quando abriram a porta de Jerusalém, quando abriram os portões, o povo começou a gritar num frenesi sem tamanho. Esperavam Davi entrar,
Mas Davi não entrou. Quem entrou? A arca. Quando a arca foi entrando, aquele grito todo foi parando. Milca olhou lá de cima e disse: meu marido não entende nada de etiqueta. Era o rei que tinha que entrar. Quando a arca entrou e Davi percebeu que ninguém gritou, ele acelerou o cavalo, ele colocou a cabeça para dentro do portão. O povo gritou ao ponto de quase cair em Jerusalém. A Bíblia diz que Davi entrou, pegou os seus soldados particulares, os da caverna de Adulão, pediu que eles fizessem um biombo ao redor dele, todos de costa, para não verem o que o rei ia fazer. Davi não subiu no palanque, ele entrou no meio desse biombo e começou a se despir. Ele tirou a coroa e passou para alguém. O povo não está vendo. Milca, lá de cima, está dizendo: ele não é só um quebrador de etiquetas, ele é um fanático. Ele está se descoroando. Davi tirou a roupa real e passou por cima dos ombros dos soldados. Israel fez um silêncio ensurdecedor. Daqui a pouco, quando abrem o biombo, lá sai Davi, uma estola branca, uma espécie de camisola, quase que uma estola sacerdotal. Só tinha um buraco no meio para entrar o cabelo, amarrada pela cintura. As vergonhas da esquerda eram vistas, as vergonhas da direita também. Quando o povo viu Davi seminu, o povo ficou em choque. Os jovens não entendiam, começaram a ficar com vergonha do rei. Os mais velhos olharam e já estavam imaginando o que ia acontecer, começaram a chorar. O neto falando: vovô, por que o senhor está chorando, vovô? O rei, o que tem o rei? O rei está dizendo que tem um outro rei. Sim, vovô, aquela caixa é só uma caixa. Não, filho, não é só uma caixa. Ela representa a presença de Deus no nosso meio. Você não era nem nascido quando ela foi roubada, e agora ela voltou. Davi viu que o povo gritou para ele, e ele está dizendo: não é a mim que tem que gritar, é ao rei. Como todos fizeram silêncio, Davi não se fez de rogado. Ele viu o grupo de levitas que estavam ali, entre eles um menino chamado, só Deus sabe o nome. O menino está olhando. O rei pede uma música e eles começam a tocar. Davi olha para o povo e ninguém faz nada. Então ele, como bom judeu, João, coloca uma mão para trás e outra para frente. E no coração deve ter dito: se ninguém entende que é o Senhor que deve ser adorado, eu entendo. E sozinho Davi começou a dançar. O rei foi bailando. Na medida que o rei foi bailando, os velhos entraram em transe de tanto chorarem, dizendo: o rei voltou. O rei voltou, não o rei homem, mas o rei daquela arca, o criador do céu e da terra, o Deus de Elias, o Deus dos profetas, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Arão, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que falou no alto da montanha, o Deus que escreveu nas tábuas da lei com os seus dedos. O rei voltou. Foi um culto lindo em Israel, menos para uma pessoa. Pergunte qual? A mulher de Davi. Ela estava no alto do palácio. Ela sentiu nojo do rei. Nojo por quê, pastor? Porque ele estava dançando. Posso dar um conselho? Se você não entende de adoração extravagante, se você não entende porque um maluco igual aquele ali fica em pé no culto, bate a mão na Bíblia, se você não entende porque a irmãzinha do seu lado fica assim, se você não entende porque aquele outro irmão parece que recebeu o espírito do Bruce Lee, fica quieto. Se você não tem discernimento de espírito, fecha a matraca. Se não quer pecar, fecha os olhos. Não toque nos adoradores de Jeová. Não toque neles.
Foi nessa igreja que eu nasci. Foi nesta igreja que eu nasci. Aos que me mandam perguntas, por que que nada me toca? Por que eu sofro? Por que meu nome vai para a boca de todo mundo? Tudo comigo vai para o Jornal Nacional. A resposta está aqui. Nada me toca porque eu sei que o meu Redentor vive. Nada me toca porque eu sei que existe um mundo sobrenatural. Nada me toca porque eu conheço Deus não de ouvir falar. Eu sinto a presença dele. Eu adoro, eu já ouvi a voz dele. Eu preciso da presença dele. Davi, dança para o rei, porque a glória está voltando. Senta mais um pouquinho. Esta é a Assembleia de Deus. Esse é o nosso verdadeiro culto. Se alguém está incomodado com este tipo de culto, reavalie a sua fé. Reavalie seu propósito de estar aqui. Se esse barulho te incomoda, é porque tem alguma coisa muito errada em você. Porque da mesma forma que esse barulho te incomoda, incomodam demônios. Mas os demônios têm razão de ficar incomodados, porque esse grito nosso é um protesto contra as trevas. Agora você? Não, pastor, isso aí é meninice. Então me escute aqui, criatura. Eu tenho 52 anos. Eu fui um homem muito chato com as minhas filhas. Menina, às vezes virado do avesso. É só as minhas filhas que fazem bagunça no quarto na hora de se arrumar. A filha de alguém aqui também faz? Te deixa daquele jeito. Você até fala, como é que você vai casar? Se o seu namorado olhar o seu quarto, ele desiste de você na hora. Ela, mãe, não pega no meu pé. Eu era assim. Aí dia desse, pastor Josué, eu estava saindo do meu quarto. Nossos quartos ficam no andar de cima. São 4 suítes, a minha e das 3 crianças. Filho não envelhece. Passei pelo primeiro quarto. A porta estava meio aberta. Quarto todo arrumado, perfumado. Em vez de descer a escada, passei perto do segundo, abri, quarto todo arrumado, perfumado. Fui no terceiro quarto, perfumado e arrumado. Aí fui descer a escada, desci chorando. Me deu uma saudade da bagunça. A do primeiro quarto já tem 29 anos, mora em São Paulo. A segunda é casada, pai da minha netinha, e me deu a notícia ontem que eu vou ser vovô de novo. Até faz medicina, mora em outra cidade também. Aí eu falei para minha esposa, saudade da casa bagunçada. Alguém entendeu ainda? A Assembleia de Deus sem meninos não é a Assembleia de Deus. Está faltando crianças no nosso meio. Está faltando gente para alegrar o culto. Viu que eu peguei o microfone, ele deu um grito, foi minha torcida chegou. Me dá uns 3 para andar comigo, eu incendei o país inteiro desse jeito. Nós somos diferentes, não podemos negar a nossa origem. Não podemos negar a nossa história, não podemos negar aquilo que nos foi dado, é um legado nosso. Toda a igreja tem um legado da Assembleia de Deus, é batismo com o Espírito Santo. E para que a gente é batizado com o Espírito Santo? Para ficar o culto inteiro filosofando? Perna cruzada, mão no queixo, to be or not to be, that's the question. Ser ou não ser, eis a questão. Não! Somos batizados para orar em línguas. Ah, pastor, mas eu só oro em línguas quando eu sinto. Você quer sentir o que para orar em línguas, criatura? O vento das asas do arcanjo Miguel no seu rosto? Uma brasa de um serafim queimando os dedos do seu pé?
Você não tem que ter sentimento nenhum. Não é por sentimento, é por crença. O idioma do céu está dentro de você, então fale ele. Para quê, pastor? Paulo, leia a Bíblia que você vai entender. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Aquele que ora em espírito, ou aquele que fala em línguas, a sua mente fica sem fruto, mas o seu espírito ora bem. Não entendeu? Vou falar de novo. Quem fala em línguas, Paulo diz, a mente fica sem fruto porque não entende o que está falando, mas o seu espírito não fala, ele ora. E Paulo diz que o espírito ora o quê? Bem. Como assim? Quando você fala em línguas, você não fala a homens, você fala direto aos céus. Pastor, mas eu não sei o que estou falando. Melhor assim, porque Paulo diz, em mistérios você fala com Deus. Que mistério, pastor? Aqueles que estão travados na sua alma, que psicólogo não arranca, que psicanalista não arranca. Porque nós temos crentes assembleianos que estão tendo que ir 3, 4 dias por semana para fazer terapias. Porque nossas crianças assembleianas estão se cortando na escola, mutilando, mordendo a mão. Porque nós temos assembleianos se matando. A ausência da alegria, a ausência do barulho, a ausência da expectativa do milagre, a expectativa da profecia, a expectativa de que Deus vai levantar alguém em línguas, e alguém vai levantar e vai interpretar, a ausência de alguém ser arrebatado em espírito, conhecer os céus, voltar e nos contar. Ou será que tudo que nós vivemos passado foi uma mentira, Josué? Será que foi uma mentira? Não pode ter sido uma mentira. Se fosse mentira, nós não estávamos firmes até agora. Se fosse uma mentira, nós já teríamos ido para o mundo. Se é uma verdade, por que não existe mais? Por que não acontece mais? A glória foi embora. Dê a desculpa que você quiser dar. Fale, pode falar. Eu não sou mais um crente menino. Eu agora sou um crente estudado. Eu agora sigo até o fulano de tal na internet. Eu agora estudo com o doutor fulano de tal. Estou estudando com aquele que é calvinista. Eu agora entendo um pouquinho da doutrina armeniana. Seu idiota, seu paspalho, você está deixando o diabo colocar dentro da sua boca um peixe cheio de espinha. Você está engasgado com isso. Você não pode ficar preso a coisas antigas, ensinadas por gente que já foi um dia e não é mais. As coisas que nós temos são verdadeiras e reais. Já tem assembleiano questionando se Jesus vem antes ou depois da tribulação. Olha só, a briga agora é se vai ter choro no céu ou não. Oh meu Deus, oh meu Deus, onde nós erramos, onde nós erramos. Ao entrar dentro de uma igreja como essa, venha para buscar, e você vai encontrar. Venha para pedir, e você vai receber. Venha para bater a porta, até a porta abrir. E não se assuste se um anjo de Deus aparecer na sua frente. Eu sinto que Deus está falando com muita gente aqui nessa noite. Não deixe seu diploma roubar as experiências da sua infância. Não deixe esse anel de formatura te engessar. Não deixe a sua fazenda, a sua empresa, não deixe o seu título roubar de você as coisas mais lindas que nós recebemos daquilo que chamamos de primeiro amor. Deus é real. Deus é real. E Jesus está aqui. Tem alguém sentindo ali, outro sentindo ali, outro sentindo lá. Pastor, eu não estou sentindo nada. Senti que jeito com essa desgraça desse chiclete na boca? Senti que jeito se você passou a tarde inteira olhando para pornografia no seu TikTok? Senti que jeito que você leva uma vida mais podre do que o próprio podridão? Ninguém mais pode te corrigir. Você diz que é dono do seu próprio nariz, aí quer entrar aqui dentro e encontrar o Espírito Santo. O Espírito é santo. Falarei mais uma vez: o Espírito é santo. Enquanto
enquanto Davi dançava ao redor da arca, um dos levitas que ali estava correu até ele. Os soldados que poderiam ou deveriam guardar Davi estavam tão absortos na imagem do rei dançando, que eles se perderam, e quando deram por si, um menino havia tocado o rei. Isso era morte, ninguém poderia tocar o rei. Quando os soldados vão para matar o garoto, a tradição diz que Davi dá uma palavra de ordem para parar e pergunta ao menino: por que você correu até aqui? E o menino diz: eu sou um levita, e eu ensaiei para dançar hoje, porque a sua esposa, ó rei, determinou que fosse cantada uma música e uma dança para ti. Mas quando eu vi o senhor dançar, o senhor dançou diferente, e eu desejei ter isso que o senhor tem. Eu queria ser um adorador como o senhor. Aí Davi diz ao garoto: Deus se apoderou de ti. E eles dançaram ao redor da arca. E aquele garoto foi crescendo como levita no reino de Davi. Seu nome? Asaf. 10 poderosos salmos da Bíblia são dele. Salmo 73, um dos mais belos. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que se escorregassem os meus passos, porque eu vi o ímpio, que nem na morte tem sofrimento, seus olhos se enchem de soberba. Ele vai relatando quando ele viu a vida do ímpio. Ele diz: eu estava assim até que eu entrei no santuário de Deus. Porque no santuário de Deus eu posso dançar, e na presença dele eu posso adorar. Aí eu vi que a vida do ímpio começa aqui e termina aqui. A minha não, começa aqui e reflete para a eternidade. E então, rei Salomão, essa é a minha história. Eu cheguei em casa, contei para o meu pai disse: a partir de agora então seu nome é Asaf. Deus de você se apoderou. Me lembro melhor da história agora. Ele tinha 15 anos. E agora, terminou o reino. Davi assume esse momento sobre o seu trono. O garoto vai crescendo ao lado dele. O tempo passa. Davi morre. E agora nós temos esse momento do encontro com a glória de Deus, que é quando Salomão herda o reino do Pai. 40 anos se passam. Ele tem 55 anos. No início eu falei 65, eu me equivoquei. 55 anos. Ele está jubilado há 5 anos. 5 anos sem cantar no templo. 5 anos sem compor uma música. Quer matar um pregador? Tire o púlpito dele. Quer matar um pastor? Tira o púlpito dele. Quer matar um levita? Tira o microfone da mão dele. Quem foi escolhido não tem escolha a não ser viver para isso. Salomão escuta a história e diz: olha, muito tocante, eu entendi, quero ver se você é tão bom quanto todo mundo fala. Eu quero que você acompanhe a música mais linda que você já fez. Quanto tempo eu tenho, ó rei? O tempo da construção do meu templo. 7 anos. 7 anos para compor uma música. Não foi feito em forno micro-ondas. Não foi feito para agradar pessoas. Não foi feito com hits para fazer as pessoas dançarem e colar na cabeça. 7 anos orando e buscando a Deus para uma música. Chegou o dia da inauguração do templo. Jerusalém está reunida ao redor do santuário. 5 milhões de judeus estão ali. Se houvesse celular e mídia social, ia ser a festa do ano. O rei Salomão para na frente do santuário com a sua carruagem de ouro e uma das suas quase 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. Ele desce com a mais bela de todas. As pessoas estão dizendo: olha o rei, olha a rainha que está ao lado dele. Daqui a pouco descem os sacerdotes mais conhecidos do templo. Olha aquele lá, é o sacerdote tal. Daqui desce a banda mais conhecida da época, com os instrumentos. Aquele lá é o tocador de berimbau, aquele ali é o tocador de tambor, aquele outro ali é o tocador de sei lá quais instrumentos, de símbolo, outros instrumentos. Daqui a pouco desce o coral, aquela ali é a banda mais famosa da nossa época. Por fim desce de uma carruagem um homem que agora tem 62 anos. Numa época em que não tínhamos remédios como de hoje, nem reposição hormonal, numa época de sofrimento, sem médicos. 62 anos, ele já estava só a capa da gaita. Ele estava para lá de Bagdá uns 5 coqueiros assim.
Ele desce assim, segurando debaixo do braço um pergaminho com a música e na outra mão uma batuta, que é aquele negócio que os maestros usam para reger. Ele desce e todo mundo diz: e quem é aquele velho ali? Todo mundo fala: ninguém sabe que é esse velho aí não, é um ilustre desconhecido. Até que a boca miúda vai fazendo e alguém lembra ou sabe a história e fala: não, fale para o povo que esse aí é aquele. Qual? Aquele de quem Deus se apoderou, aquele que dançou com o rei, aquele que ao tocar no rei absorveu a unção que tinha nele. Alguém crê em transferência de unção aqui? A unção que você respeita, a unção que você atrai. Ele entra no templo só, gente importante, entrou no templo, teve muitos sacrifícios, centenas de ovelhas, milhares de tudo que você imaginar aconteceu ali dentro. Salomão faz uma oração forte. É uma das poucas que nós temos na Bíblia como oração, que Salomão era cético, era um homem das letras, não era muito espiritual. Ele fez uma oração, talvez alguém escreveu para ele. A oração dele foi bonita, mas quando ele terminou de orar, ele deve ter olhado para Asaf dizendo: pode tocar. Asaf, a ler aqui, distribuiu já para o coral e disse: senhores, é uma honra estar com vocês aqui hoje para tocar. Peço perdão pela minha idade, mas o rei resolveu me chamar. O que eu compus aí foram 7 anos de oração. Essa música não é para o rei, essa música é para o rei. Está pronto? Eu imagino Asaf tomando as vozes, baixo, tenor, contralto, soprano. Pronto, senhoras e senhores. Ele com a sua batuta bate 3 vezes. Quando ele abre a mão para o povo começar a cantar, congela a imagem. Asaf está assim, os levitas estão assim, no canto está Salomão assim, todo mundo paralisado. Sobe comigo um pouquinho, sai do teto, sai da atmosfera normal de Jerusalém. Lá em cima havia uma nuvem chamada Shekinah, a carruagem do Deus de Israel. Deus saiu do céu e veio na carruagem. Acima da nuvem estava um querubim, onde Deus estava sentado sobre as suas asas. Deus chegou naquele lugar. Eu imagino os anjos falando: senhor, o senhor veio ver o templo, é lindo, é de ouro, o senhor é bonito, mas eu não vim aqui por isso. O senhor veio aqui por quê? Eu vim aqui porque eu estou com saudade. Digo eu, não a Bíblia, tá? Saudade do que, Senhor? Saudade das lindas músicas que Davi cantava para mim. Sério, meu, sério. Só Davi disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só ele disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas, Senhor, Davi morreu. Davi morreu, mas a unção dele ficou. Ficou em quem? Naquele velhinho lá. O senhor sabe o nome dele? Sim, eu me apoderei dele. Senhor, os anjos estão dizendo aqui um para o outro que Salomão revogou a lei. Pois é, ele é um homem de coragem. E fez bem em revogar, porque ele trouxe o melhor. E eu quero ouvir a música dele. Vocês, todo mundo quieto, não quero ver nenhum serafim falando santo, santo, santo. Todo mundo em silêncio, porque eu vim ouvir aquela música. Está pronto para ouvir a música? Eu também estou, mas não tem a música. Que tristeza. Na Bíblia tem um cântico de Moisés. O que eu quero saber com o cântico de Moisés? Na Bíblia tem um cântico de Débora, que é muito bonito, usado pelas irmãs dos congressos de senhoras. Tem um cântico de Maria, que é lindo também. Tem vários cânticos na Bíblia, mas a música que foram cantados naquele dia não tem. Não tem a letra. Pergunte por quê? Deus, na sua onisciência, acelerou o relógio e viu alguns minutos no futuro. E ele ouviu a música que ia ser cantada. A música era tão poderosa que Deus disse: ninguém pode ouvir, essa é só para mim. É uma música feita por um homem que passou 7 anos, ou 12 anos quase que abandonado. Que ficou 12 anos sem entrar numa igreja. Que passou 12 anos tendo sido abandonado pelos seus amigos.
Alguém que nasceu para isso, mas não podia mais por causa da lei. A música é linda, falava de tanta mágoa, de tanta dor, penso eu, que Deus disse: essa é só para mim. Deus desacelerou o relógio e desceu dentro do templo e disse: eu gostei da música, Asaf, eu recebi ela e vou te dar uma prova. Cai para o chão, Asaf. Ninguém conseguiu ficar em pé naquele culto. A glória de Deus entrou pelas paredes, pela janela, pelos corredores, passou pelos músicos, passou pela batuta de Asaf. Foi algo fora do normal. Ninguém conseguia ficar em pé. Por quê? Porque a glória de Deus entrou dentro daquele santuário. E eu termino como comecei. Porque a glória de Deus entrou naquele santuário? Porque um homem provocou Deus. Uma sucessão de quebras de leis. É Davi partindo para a guerra que ele não merecia estar nela. É um homem que não pode tocar no rei que toca. É um rei que deveria ficar em pé e ele tira a roupa e fica lá como um seminu. É uma sucessão de coisas assim. E interessante, todas as pessoas que olham para aquilo ficam extremamente apavoradas depois. A história está aqui para nós. E eu contei ela para vocês hoje. Aconteceu aquela vez, mas não ficou só naquela vez. A Bíblia conta outras histórias onde Deus chegou no lugar e o ambiente foi tomado. Uma delas é essa. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, foram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu termino nessa noite pentecostal e na comemoração do aniversário desta igreja, que já é sexagenária, se pudéssemos trazer de volta os pais desta igreja para eles contarem neste púlpito como foi que ela se tornou esse gigante espiritual que ela é, vocês ouviriam testemunhos de milagres, de curas. Vocês ouviriam testemunho de irmãzinhas orando dentro de casa, numa casa caindo aos pedaços, gente sem comida que passava 2, 3, 4 dias orando. Testemunhos de Jesus entrando com esses crentes nos lugares mais perdidos de Goiânia, Jesus salvando prostitutas e Jesus salvando bandidos. Vocês veriam testemunhos de cultos que eram intermináveis, porque o Senhor resolveu tomar o culto e o pregador não conseguiu pregar e a música não conseguiu ser tocada e o culto terminou até as madrugadas. Esta é a Assembleia de Deus. Perca tudo menos a sua identidade. Não deixe nada nem ninguém roubar o que está dentro de você. Não deixe o tempo presente, o tempo futuro. Não deixe homens de letra, não deixe pessoas que sabem falar bonito falarem qualquer coisa contrária do que eu estou dizendo aqui para você. Deus espera a mesma coisa. Deus espera atitude. Deus espera um homem ou mulher que está aqui agora para gritar e falar: eu estou cansado dessa vida que eu estou levando. Porque aqui está todo mundo perfeito, todo mundo sentado, eu olho e parece que só falta auréolas na cabeça de todos os santos que estão aqui. Mas quando você atravessa aquela porta, famílias destruídas em casa, mãe não pode conversar com a filha, filho está brigado com o pai, pessoas viciadas em pornografia, gente que não paga suas contas, gente que está em adultério, gente que não abandona os seus pecados de estimação, pessoas e mais pessoas. Avivamento nunca foi quantidade, avivamento sempre foi qualidade. Me dê aqui dentro, nessa noite, 10 crentes que queiram batalhar comigo, irmos no território do inimigo e pegar de volta o que é nosso. Me dê aqui alguns crentes que tenham a coragem de falar: Senhor, eu quero ver a sua glória de novo. Senhor, eu quero ver tudo que os nossos velhos pais viram, eu quero ver. E você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Só que eu não me responsabilizo, porque vão te chamar de louco, fanático, desequilibrado, vão te chamar de santarrão demais, vão até te aconselhar a sair de onde você está. Mas você vai ter experiências que você nunca sonhou na sua vida.
Alguém acredita que a glória de Deus está entre nós? Então levante a mão direita para o céu comigo, chacoalhe ela, coloque no ombro de quem está do seu lado, agarre a criatura, por favor. Chacoalhe ela até ela ficar irritada agora. Ó, nem para me obedecer você presta. Agarra a criatura do seu lado, custa. Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada. Diga assim para ela: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode de novo. Diga: para isso. Sacode de novo. Diga: para isso. Diga: Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fé, para sacudir o seu ministério, a sua casa, a sua família, para sacudir o departamento que você dirige, para sacudir a banda, a música, o presbitério, o diaconato. Deus quer sacudir a cidade de Goiânia mais uma vez. Se alguém acredita nisso, pelo amor de Deus, reage! No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Você pode fazer melhor do que isso, vem. Eu adorarei Deus da minha vida, que me compreendeu. Vai, assembleiano! Sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, devolve a sua glória, meu Pai. Se em algum momento da vida, todos os que estão aqui, incluindo a mim, se te entristecemos demais, ao ponto do seu Espírito se afastar de nós, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa ignorância, perdoa a nossa insensibilidade. Somos seres humanos e o mundo nos corrompe, mas a sua igreja está em prantos aqui nesta noite. Senhor, se o Senhor ainda é o mesmo, se a sua misericórdia não mudou, onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, renova ele agora. Senhor, me deixe ouvir um coral de línguas estranhas aqui nessa igreja. E enquanto esses crentes falam em línguas, onde houver alguém que perdeu, Senhor, o dom das línguas, renova eles agora. Mostra, Senhor, que o Senhor é o Deus que dá o dom sem arrependimento. Mas se esses crentes não querem mais falar em línguas, batiza aqueles que nunca falaram, Senhor. Derrama a sua glória neste lugar. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênçãos e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. 500 graus de puro fogo, santo e poder, pra fazer enfermidades desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus é que vai chover línguas estranhas por todos os lares. E nesse temporal quero sair molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. Ai, Jesus! O fogo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia dali, glória, aleluia de lá. E no
Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmão, sendo batizado, sendo glória. Aqui no meio o fogo cai, toda enfermidade não existe, sai pelo santo nome de Jesus. De olhos fechados, para terminar, levante a mão direita para o céu, aberta comigo, e diga comigo, em nome de Jesus: todos os demônios que roubaram a minha sensibilidade, a minha fé, o primeiro amor, as minhas memórias, os dons, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando. Venham para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão e segure esses demônios. Eu vou contar até 3, nós vamos jogá-los no chão e vamos pisar em cima deles. O senhor acredita nisso, pastor? Lucas 10:19. Vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e nada fará mal a vocês. Eu vou contar até 3, nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima. Mas é para colocar um ponto final nessa frieza. Depois, se você puder abraçar uma pessoa, porque a Bíblia diz em Mateus 16: quando 2 entre vós ligam aqui na terra sobre algum assunto, no céu é ligado também. Aí você vai concordar com alguém do seu lado dizendo: Jesus vem buscar uma igreja viva, e eu sou esta igreja viva. Você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá, para ver você ser transformado em uma outra pessoa. 2,5, 2025 será o ano da sua restauração, será o ano da evolução de tudo que você perdeu. 2,75, o estado de Goiás será chamado de capital do avivamento do Brasil. 3, joga no chão, pisa em cima, abrace pelo menos uma pessoa. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Leve Jesus, no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Yeshua, o Messias aguardar, ele vem me buscar. Cante. Yeah. O Messias, Ele vem. ele vem. Quero ouvir a igreja. Você pode fazer melhor do que isso. Yeah. Solte a voz. Messias, Esta é a Assembleia de Deus. ele vem. De novo, de novo. Yeah. Escute aí, inferno. Sai na frente, Satanás. Estamos em guerra. Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Ai, sai.
aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Amém? Murcha a barriga e estufe o peito. E olhe nos olhos de quem está do seu lado. Se o olho da criatura não tiver vermelho, enfie o dedo no olho dela. Diga: você é uma tocha de fogo. Pode dizer com orgulho: você é um assembleiano. Pode mudar a embalagem, mas o conteúdo não pode mudar nunca. O cabelo fica branco, nasce barba, o corpo engorda, emagrece, mas o espírito continua o mesmo. Você poderia estar em qualquer lugar, mas o Senhor te trouxe aqui. Para encerrar, pastor, perdoa o horário. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. É verdade isso? Tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Era isso que nos fazia vir ao culto. Tua presença me atraiu. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, É impossível. por medo de não viver, Mas e aí? mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Atraídos pela tua, não me vejo. Essa parte é melhor. Atraídos pela tua Presença, não me cansarei da tua presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença. Quero ouvir. Não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. A igreja está adorando. As pessoas estão vindo para frente aceitar Jesus sem convite. Já tem 2 pessoas aqui na frente. Você que está afastado, quer voltar agora? Se você voltar agora, a glória de Deus vai voltar para a sua vida hoje ainda. Você escapa de um raio, mas não escapa do ministério que Jesus prometeu a você. Você vai ser pastor ainda, garota. A senhora será uma grande mulher de Deus.
Mas você tem que dar o passo que aquele rapaz que está vindo ali pelo corredor, eu acho, está dando. Um passo que outras pessoas estão saindo do lugar deles, vindo à frente. Onde está você? Vem, mas vem correndo. Jesus não é uma mercadoria de camelô. Vem receber a presença dele. Enquanto você vem, eu quero lembrar vocês que o nome do nosso Deus ainda é Jeová Jiré. Ele é o Deus da providência. E isso, olha, ele está vindo chorando pelos corredores. As pessoas Jesus está batizando com o Espírito Santo. Você não entendeu? As pessoas estão vindo aceitar Jesus. Jesus está batizando com o Espírito Santo. Essa é a Assembleia de Deus. Vai, assembleiano, dá uma rajada de glória. Batalha, seu nome é Jeová Jiré. Irás prover de novo. Eu creio em ti. A igreja estenda as mãos para cá. Pode continuar orando em línguas. As crianças estão buscando o batismo com o Espírito Santo aqui. Ah, meu Deus. Senhor, eis aqui estas vidas preciosas. Estão sendo entregues no seu altar. Estão voltando para os seus caminhos. Estão te aceitando como Salvador. Eu te peço que todos os pecados sejam perdoados. Que o nome deles e delas sejam escritos no livro da vida do céu. Que todas as maldições herdadas ou adquiridas sejam quebradas. Que depois dessa noite, ao retornarem para casa, retornem cheias do Espírito Santo. E quem viver, verá para ver o que acontecerá nessas vidas depois dessa noite. Eu profetizo um tempo de paz e de devolução. E a igreja que é soberana diz... Toda a igreja levante uma mão só. Como profeta de Deus essa noite, eu profetizo que na palma da sua mão o Senhor está colocando
uma chave. A chave para uma mudança de vida. Se você crer, feche a mão. Pegue a chave, coloque no coração. E faça um propósito com Deus. E diga: Senhor, de novo, Senhor, assim como o Senhor operou no passado, opera no presente. Renova os nossos dias como dantes. A não ser que o Senhor esteja sobremaneira irado contra nós. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Se você crê, essas duas últimas palavras, por oração de Jeremias e do profeta Abacuque, viveremos os melhores dias, viveremos os melhores tempos. Aquilo que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e não subiram ao coração do homem, esse ministério de Vila Nova viverá por esses dias. Acionei o modo profético. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Quem viver verá, para ver o que Deus fará na sua vida depois desta noite. A sua casa se transformará em um altar em chamas. Enfermos serão curados por onde você passar. Não se assombre se a sua sombra levantar paralíticos a partir de amanhã. Não se assuste se os seus filhos acordarem na madrugada e você ouvir barulho no quarto, ao entrar lá, vê-los de joelhos dobrados, dizendo: Deus, me dá as nações por herança. Muda a minha história. Vai haver um avivamento em Goiânia uma vez mais. E só quem recebe isso, dê um grito de glória. Aplauda o Senhor. Diante da majestade de Jesus.